Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós, suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal, ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. E o Evangelho proclamado na missa do dia do domingo é o de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Assim narra o evangelista. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias.
Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse domingo, a igreja celebra com grande júbilo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, um dos mais belos e profundos mistérios de nossa fé. É um dogma da igreja, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E com esse dogma nós celebramos a elevação de Maria ao final de sua vida terrena em corpo e alma à glória celestial. Proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Manifestíssimos Deus, o dogma da Assunção não é apenas um tributo à grandeza de Maria, da Mãe de Deus, mas, acima de tudo, um sinal extraordinário de esperança para todos nós, que em Cristo também aguardamos a nossa própria ressurreição. O dogma da Assunção de Maria não surgiu do nada, no ano de 1950. Ele é resultado de um longo processo, pois já era essa verdade de fé, de que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, já era conhecida e vivida pela tradição da igreja desde os primeiros séculos, afirmada pelos padres da igreja, e representava um aspecto relevante do culto prestado à Mãe de Cristo. Foi precisamente esse elemento cultual, antes de ser proclamado, o dogma já era celebrado, e a devoção e a fé do povo de Deus ao longo dos séculos que motivou a igreja a proclamar que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Como afirma a Constituição Apostólica Manifestíssimos Deus, o dogma é proclamado em honra do Filho, para a glorificação da Mãe e o júbilo de toda a igreja. Assim, exprime-se de forma dogmática aquilo que era celebrado no culto, na devoção do povo de Deus. O Evangelho de São Lucas, que escutamos, nos apresenta Maria em um momento de grande importância de sua vida, logo após receber o anúncio do anjo Gabriel, de que ela seria a mãe do Salvador. Logo após a anunciação, ela prontamente se coloca a caminho e vai visitar sua prima Isabel. E este gesto de Maria é um exemplo de prontidão e generosidade, como também expressa sua profunda humildade, uma virtude que a torna ainda mais verdadeiramente agraciada por Deus. E ela visita Isabel não apenas para poder proclamar, anunciar este grande privilégio que Deus lhe havia confiado, não apenas para anunciar a realização dos tempos messiânicos, mas também para servir a sua prima. Assim, Maria não hesita em servir, em partilhar a alegria e a bênção que recebeu. E ao chegar à casa de Zacarias, a saudação de Maria fez com que Isabel ficasse repleta do Espírito Santo. E o menino em seu ventre, João Batista, exulta de alegria. E assim, cheia do Espírito Santo, Isabel proclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Esta é a primeira de muitas gerações a chamá-la de bem-aventurada. E nós continuamos chamando Maria de bem-aventurada quando recitamos a Ave Maria. E desta forma, esta saudação de Isabel cumpriu a profecia que a própria Maria teria feito também no Magnífica, doravante todas as gerações me chamarão de bendita. Em resposta à saudação de Isabel, Maria entoou o Magnífica, um hino de louvor e gratidão a Deus. E nele, ela expressa a alegria de sua alma, que se rejubila em Deus, o seu Salvador, reconhecendo que foi sua humildade que atraiu o olhar misericordioso do Senhor sobre ela, aquela pobre serva, aquela menina lá escondida em Nazaré, uma cidade insignificante, na periferia do mundo. E ela canta: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Esta expressão do Magnífica é profética. Assim, Maria indica que o louvor que lhe será atribuído
e está intimamente unida também ao seu Filho, porque diz respeito ao louvor que a igreja lhe presta em todos os tempos e lugares. E a anotação dessas palavras por parte do evangelista, por parte de São Lucas, de agora em diante, pressupõe que a glorificação de Maria já existia no tempo em que o evangelista escreveu o seu evangelho, e que ele considerava que as gerações futuras também manteriam esse mesmo dever de louvá-la. A humildade de Maria não é uma fraqueza, mas é a porta de entrada para a grandeza divina. É por sua humildade que Deus a exalta. E a assunção de Maria ao céu nos ensina que a humildade é o caminho que nos leva ao céu, que nos leva a Deus. Através da fé e da humildade também nós participamos da glória, que hoje nós contemplamos com o dogma da Assunção, com o dogma de que, no final de sua vida terrestre, o corpo de Maria não conheceu a corrupção, mas ela foi elevada ao céu em corpo e alma. E esse dogma também encontra fundamento no livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 11, quando São João não descreve aquela mulher revestida de sol. E essa mulher revestida de sol, glorificada, essa mulher com a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, a igreja sempre viu nessa mulher Maria. Essa visão que São João tem é uma imagem da glorificação de Nossa Senhora, que se torna símbolo e sinal de nossa própria vitória em Cristo. Essa visão do Apocalipse de São João lembra-nos que Maria, levada aos céus, é a primeira criatura, a primeira mulher, a primeira criatura humana a experimentar a plenitude da ressurreição que nós ainda esperamos, que nós vamos participar na segunda vinda do Senhor Jesus. Na leitura da carta também de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, especialmente da sua primeira carta, versículo de 20 a 27, o apóstolo nos fala da ressurreição de Cristo como primícias do que morreram. Assim, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e nele todos nós ressuscitaremos conforme seu tempo, sua ordem e seu momento. E a celebração da Assunção afirma a antecipação de Maria no mistério da ressurreição. Desse modo, a exaltação de Maria, culminada na Assunção, não é apenas um privilégio exclusivo dela, mas antecipa aquilo que pela fé também esperamos, que é a nossa própria glorificação. Primeiro Cristo, primícias dos que morreram, ele que ressuscitou. Maria e depois nós na segunda vinda do Senhor. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a Assunção da Santíssima Virgem Maria representa uma participação singular de Nossa Senhora na ressurreição de Cristo e prefigura a ressurreição dos demais cristãos no final do tempo. O mistério da Assunção nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da nossa existência. Maria foi plenamente redimida por Cristo e é um exemplo para nós do que Deus pode realizar em uma criatura que se entrega totalmente a Ele. Portanto, do que Deus pode realizar também em nosso favor. E a sua Assunção nos ensina que através da fé e da humildade nós podemos também alcançar a glória que contemplamos em Maria levada ao céu em corpo e alma. A fé e a humildade são os caminhos que nos conduzem à glória eterna. Portanto, celebrando a Assunção de Nossa Senhora nesse domingo, tradicionalmente a Assunção é celebrada no dia 15. A igreja transferiu para o domingo mais próximo, domingo seguinte. Nós somos chamados a renovar nossa confiança na intercessão de Maria e a viver com a esperança firme na vida eterna. Que a esperança de Deus, que a presença de Deus, assim como foi em Maria, também nos ilumine e nos fortaleça em nosso caminho, para que com ela, ou como ela, possamos um dia participar da glória celestial. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever, todos os povos vão me bendizer. O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim.
Maria carrega o Salvador, porque Deus faz sempre cumpre o que diz. E quando os povos aceitam a lei, passa de pai para filho seu dom. Das gerações ele é mais do que rei, ele é Deus Pai, ele é bom. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. O orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfrentar, o pobrezinho ele defenderá, não nos abandonará. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus faz sempre cumpre o que diz. Quem tem demais qualquer dia vai ver o que é ter fome e não ter pra comer. Quem passa fome comida terá, eis que a justiça virá. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Meu povo já sente o seu amor, ele promete, ele cumpre o que diz. Aos nossos pais ele um dia jurou, ele é fiel e jamais enganou. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A igreja no Brasil dedica o terceiro domingo de agosto à vocação religiosa, à vida consagrada. Primeiro domingo, dedicado ao dia à vocação sacerdotal, o dia do padre. Segundo domingo, dia dos pais, dedicado à vocação matrimonial. Terceiro domingo, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Dia 15 foi transferida para o domingo seguinte. E o terceiro domingo, celebramos o dia da vida religiosa consagrada, a vocação à vida religiosa consagrada. E assim constitui um momento para refletir sobre a profunda entrega de homens e mulheres que, impulsionado por um chamado divino, dedica suas vidas a Deus e ao próximo. E o dia da vida religiosa consagrada coincide com a solenidade da Assunção deste domingo, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, e dessa forma sublinha a totalidade e a constância do compromisso da vida consagrada, que deve se espelhar sempre em Nossa Senhora, na sua plena entrega, ela que viveu exclusivamente para Deus. A vida consagrada é uma resposta generosa ao convite que Nosso Senhor Jesus Cristo faz a uma pessoa, um homem ou uma mulher, para seguir o mais de perto, renunciando a si mesmo e a tudo que se possui por amor a Ele e ao Evangelho. Não se trata apenas de um seguimento de coração, mas de uma conformação de toda a existência da pessoa ao próprio Cristo. Um compromisso de seguir Nosso Senhor Jesus Cristo, de imitá-lo, de forma que a vida religiosa possa prefigurar a perfeição escatológica que um dia nós viveremos no céu. Os consagrados e as consagradas, por meio da profissão dos conselhos evangélicos, da pobreza, castidade e obediência, fazem de Cristo o sentido pleno de suas vidas. E esses votos não são um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a perfeição da caridade, que é o amor a Deus acima de todas as coisas.
O voto da pobreza evangélica, que é professada pelos consagrados, é uma imitação de Cristo. Ele que, sendo rico, se fez pobre por nós. A pobreza evangélica não se limita à renúncia de bens materiais, mas uma expressão de total desapego e disponibilidade para entregar-se completamente nas mãos do Senhor, ao seu serviço, proclamando que Deus é o único tesouro verdadeiro do ser humano. Encontrando esse tesouro, se aposta toda a vida. Assim, a pobreza, enquanto voto, pobreza evangélica, é um estilo de vida e desafia a sociedade de consumo que nós vivemos. Porque o religioso, numa sociedade que valoriza o consumo, uma sociedade extremamente materialista, testemunha outros valores que apontam para uma liberdade interior, uma solidariedade concreta com os mais necessitados. O voto da castidade, vivida no celibato pelo reino dos céus, é outro que o religioso faz pela sua consagração. É uma manifestação de dedicação a Deus com o coração indiviso, exclusivamente para servir o Senhor. A castidade reflete o amor infinito que une as três pessoas divinas na Trindade, e o amor ao qual o Verbo encarnado testemunhou até a ponto de dar a sua vida em favor da nossa salvação. Ao abraçar a castidade, os consagrados proclamam que Cristo é o Filho unigênito, unido ao Pai, e oferece um testemunho crível de toda a sua dedicação. E a obediência, o terceiro voto que a vida religiosa consagrada faz, ela é praticada para imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, que fez da obediência a Deus o seu alimento. O seu alimento era fazer a vontade do Pai. E, dessa forma, Cristo se torna o espelho, o exemplo da perfeição que o religioso é chamado também a fazer, a sua obediência filial a Deus, tal como viveu nosso Senhor Jesus Cristo. E a obediência expressa que Cristo é infinitamente amado e amoroso, e que se alegra unicamente na vontade do Pai. Dessa forma, deve ser a vida religiosa. A obediência dos consagrados, que inclui uma obediência particular ao Santo Padre, ao próprio superior da congregação, do seu instituto, aonde se encontra ao bispo da diocese, é um meio radical para transformar o orgulho. Através da obediência, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, caminhamos o caminho da santidade. É uma única virtude que o diabo não pode simular, é a obediência. Por isso, a obediência nos faz santos, porque é deixar Deus mandar na nossa vida. A vida consagrada é um dom valioso, que revitaliza a igreja local e a igreja na sua totalidade. E é essencial a vida consagrada para a missão da igreja. Uma diocese que falta a vida consagrada, ela perde de expressar esse carisma na totalidade da nossa igreja. A vida consagrada constitui a imitação mais próxima de nosso Senhor Jesus Cristo e uma reencenação permanente da igreja, do modo de vida que Jesus abraçou e propôs aos seus discípulos. E ao viver os conselhos evangélicos, os consagrados tornam-se um sinal profético de comunhão, irradiando a luz divina e levando a mensagem de Deus ao mundo, especialmente aos mais necessitados. A vida consagrada, enraizada na palavra de Deus, na comunhão fraterna e no testemunho do serviço, é um apoio indispensável para a vida e atividade pastoral da igreja. E nos ensina a valorizar o essencial, a buscar uma profunda comunhão com Deus através da oração e da contemplação, do apostolado, no caso das congregações apostólicas, missionárias, e encontrar a alegria da vida na simplicidade, do serviço cotidiano e desinteressado. A vida religiosa consagrada é uma total doação de si a Deus, não por escolhas episódicas, mas por votos a ser exercido continuamente até a morte. É uma forma de vida estável, que a igreja reconhece e que permite aos fiéis seguir a nosso Senhor Jesus Cristo mais de perto, dedicando-se inteiramente ao reino de Deus e buscando a perfeição da caridade no serviço a Deus, ao seu reino. Por isso, nesse dia, a nossa arquidiocese agradece a Deus pela vida religiosa consagrada, o testemunho de tantos religiosos e religiosas, que no apostolado, na vida contemplativa, na missão, com os carismas, dão assim testemunho do reino de Deus e enriquece a nossa igreja na evangelização.
Muito obrigado aos religiosos e religiosas da nossa arquidiocese e rezemos para que o Senhor cada vez mais suscite em nossa igreja jovens, moças e rapazes, fiéis leigos e leigas, também que possam se abrir a este estilo de vida, a fim de configurar-se plenamente a nosso Senhor Jesus Cristo através dos 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.